Os destaques sobre Annecy, o maior evento de animação do mundo. Durante o mês de junho deste ano, o evento totalmente presencial pela primeira vez pós-pandemia, né? Nós ainda estamos, né? Trouxe muitos destaques e vamos falar sobre eles agora. Antes de eu comentar, eu gostaria de falar com o Paulo. Paulo, você já foi ao Festival de Annecy? Olha, ainda não tive esse prazer, mas quem sabe ano que vem, né? Tudo uma grande incógnita, todas as possibilidades do mundo, né? Mas ainda não tive essa oportunidade. E você, Sérgio, você já chegou aí, não? Porque é um dos meus sonhos, né? Uma das minhas metas tá. é participar, né? Comparecer a um dos eventos aí dos festivais. Na Europa tem vários festivais conhecidos, né? Recentemente teve o de Beja, lá de Portugal também, que eu acabei descobrindo, inclusive, a história sobre um animador português, que eu não conhecia, diz que é uma pessoa muito importante, e não tem livro, não tem nada sobre ele ali, né? Saiu alguma coisa histórica dele numa série de revistas, né? Mas eu desconheci, eu espero lá que os nossos amigos portugueses, eles depois informem, consigam mais informações, e eu também quero ir atrás, porque eu acho muito importante ter essa memória preservada. Mas o Festival de Annecy, ele é o maior festival de animação do mundo, né? Comparado a esse, a gente tem outros festivais, né? Festival lá do Japão, temos o Animamundi, que a gente não sabe se vai ou volta, o que vai acontecer com ele, né? Sumiu, mas o Festival de Annecy, ele é o mais importante. Eu vou aqui meio que traçar um panorama dos destaques aqui, principalmente o que foi publicado na publicação na Variety. A primeira delas é o fato da festa ter tido um recorde de público, né? Então foram 13 mil credenciais. Isso é muito para um evento, para um festival desse tipo. E isso, se a gente for levar em consideração a ausência da Rússia e da China, que são duas potências, né? Aí na produção de animação, os dois países estão ausentes, a Rússia por causa da guerra, né, na Ucrânia, e a China, eu acredito que seja muito por conta dos lockdowns que ainda estão ocorrendo no país, aí está impedindo a saída dos profissionais chineses. Lógico que o que mais repercute, o que a gente vê aí na internet para quem curte animação, são as apresentações do que está sendo produzido, que vai ser lançado futuramente, as prévias, né, o que está sendo apresentado para o mercado. Então, temos, por exemplo, da Netflix, o Pinóquio, né, do Guillermo del Toro, aí, que vai ser o concorrente temático da Disney. A Disney vai ter o seu Pinóquio lá do Robert Zemeckis, mas eu confesso que eu estou muito ansioso para ver a versão do Guillermo del Toro, né? A parte técnica, estética, para mim parece muito interessante. A Sony apresentou aí o Spider-Man Across the Spider-Verse. A DreamWorks apresentou o Gato de Botas, né? Que eu até ouvi o Paulo comentar sobre a estética, né, Paulo? Você gostou muito aí do que foi apresentado? Fiquei impressionado com o trailer até agora, não acreditei realmente, assim, o suficiente para falar assim, eu quero ver isso no cinema. Essa brincadeira que ele tem com o estilo visual das pinceladas, assim, parece algumas pinceladas, eu achei bem legal. Temos também da Disney o Stranger World, né, que é o filme que vai ser lançado no final de 2022. Tá aí uma dúvida do que é o filme, né? Parece ser aí uma aventura, aí, meio ficção científica, uma homenagem aí aos filmes antigos de ficção científica. É sempre um risco, né? A gente sabe que esse tipo de filme é um tanto arriscado, mas vamos ver como que a Disney vai vender esse filme aí, mas me pareceu interessante. Temos os Minions, né, da NBCU Illumination, né, Minions The Rise of Gru. E da Netflix também o Sea Beast, também que a gente viu, aí tá rodando também pelas redes o trailer. O primeiro episódio do Gremlins, Secrets of the Mogwai, da HBO Max. Eu te confesso que eu tenho uns sentimentos dúbios quanto a esse projeto, porque eu gostaria que ele fosse de uma outra maneira, mas enfim, mas está simpático, né? Eu gostei do que eu vi. Eu acho curioso, porque Gremlins, eu não sei nem se eu já comentei aqui aquela coisa da alteração dos gêneros dos filmes, né? Que eu lembro que quando eu assisti, eu sou velho o suficiente para ter visto Gremlins no cinema, né? O Gremlins era considerado horror, né? Era gênero horror, né? Aí depois fizeram o Gremlins 2, que era aquela comédia já mais escrachada. E eu lembro uma época ainda, quando tinha locadora, que o primeiro Gremlins passou a ser rotulado de infantil. Então, por alguma razão, de repente, Gremlins passou de horror para infantil.
e agora a gente vê que se tornou uma animação aí, um derivado, né, do filme, então fico Mudança dos curioso também. tempos, né? Chuck não assusta mais ninguém hoje, né? O Chuck, não, o Chuck agora ele é justiceiro social, né? A série nova. Sim. O Chuck Não, ele primeiro tá também meio que né? tem que pegar também qual versão do Chuck, né? Porque tem duas versões rodando agora, uma pra filme e outra pra série, né? Você tem uma confusão aí com a questão dos direitos autorais, mas isso é papo pra outro lugar. Eu tendo a gostar sempre dos originais, né? Então, tanto o Gremlins quanto o Chuck, fiquem com os primeiros, que é sempre. Depois começa a zoar, fica bagunçado. Então, tem a produção aí da HBO Max, vai ter essa série aí que diz que vai ser bem legal, aí vai ser ambientado na China, né? Então vamos ver. E a Nickelodeon, né? As famosas Nick, também teve a estreia mundial, né, desse curta chamado Rock, Paper Scissors. E teve também a exibição do Lightyear, né? Da Pixar, né? Que já estreou aqui no Brasil. Um monte de polêmica aí, é um filme razoável, enfim, ainda está tendo uma repercussão mais ou menos, mas me parece uma produção ok. Agora, do ponto de vista do interesse do festival, agora já falando o que mais interessa aqui para a gente sobre indústria e sobre o mercado, é interessante que a direção, né, a organização do evento, ela fala que houve um grande aumento de interesse pelo festival, até por conta desses 2 últimos anos aí que foram esvaziados devido à pandemia, e também uma série de movimentações de outros eventos, que a gente sabe que também por conta do contexto geral que a gente está, os eventos eles estão trocando de data, ou as pessoas estão escolhendo melhor o que elas vão, né, o que elas vão focar. Então teve o caso, por exemplo, da Kids Screen, né, que é um outro evento, ela foi adiada para julho, muitos profissionais decidiram não comparecer à MIP TV, que é um outro evento importante de aquisição de televisão, e acabou tendo um foco muito maior no caso do Festival de Annecy, né? Então, acho que isso explica também, boa parte, também esse aumento de conteúdo. Houve um salto da produção durante a pandemia, né? Com o aumento de projetos criados e produzidos de forma remota, né? Então, um destaque que é dado aí no festival é que a Paramount e a Nickelodeon elas aprovaram 10 novos projetos de séries e filmes de animação e contrataram aproximadamente 1.000 artistas, né? Então, o curta, né, esse curta que foi apresentado, ele faz parte de uma série chamada Intergalactic Shorts, né, que foi uma série que eles já tinham anunciado um tempo atrás e estão exibindo agora. Então, os dados da indústria, né, o crescimento de Annecy, só para a gente ter uma ideia de como a gente pode mensurar esse crescimento, lá na virada do século, né, no ano 2000 para 2001, eram cerca de 4.000 credenciais. Em 2013, quando o Marcel Jean se tornou diretor artístico, ele ainda é o diretor artístico, pulou de 4 para 7.000, e hoje nós temos 13.000 credenciais, né? Então, só um outro número que eu acho interessante. Não, só um outro número que eu acho interessante. O último evento antes da pandemia que já tinha sido também o recorde de credenciais, né? Tinha, se eu não me engano, atingido 12.500 credenciais. Isso em 2019, né? E como falou assim, agora atingiu 13.000 sem ter China nem Rússia. China e Rússia, né? Então né? São duas forças que são países que têm muita representação no festival. Há uma força das plataformas de streaming em busca de animação, que é uma coisa que nós já falamos aqui, que essas plataformas elas estão em busca de novos produtos, mas o que o diretor artístico do Festival de Annecy diz que esse interesse está especialmente no OTT, né, no over the top, né, que é essa espécie de streaming premium, né, que é transmitido em computadores, smartphones e outros dispositivos. Então, está tendo um interesse maior por isso. Acho que até o Paulo chegou a comentar, né, também um pouco sobre essa questão da produção focada no premium, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Claro. Tem também essa questão que a gente falou também da redução do investimento da Netflix, né? Os cortes. Então, embora os cortes tenham sido anunciados antes do festival, a Netflix ela anunciou uma série de 8 títulos europeus, né? Então, incluindo o Amber, né? A continuação do Klaus aí do Sérgio Pablos, o Seven Bears do produtor da Folivari, o Didier Brunner. Então tem projetos europeus. Então, para não ficar feio no festival, né, a Netflix ela foi lá e apresentou um pacote de produções
focados ali na produção europeia para ficar bonito, né? Uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso que a gente já falou, né, desses choques na indústria da animação, que é a ausência da China, né, que é uma grande força em Annecy. Eu estava até curioso para saber quais seriam as principais, entre aspas, armas da China, né, agora nessa digamos, pós-pandemia, né, que está chegando, porque a gente está curioso para ver o que o mercado chinês vai apresentar. A ausência da Rússia também, né, por conta da guerra. Embora eu tenha acompanhado um fórum de animadores russos, né, na medida do possível, porque a gente não conhece o idioma, né, então a gente tem um certo trabalho para traduzir, mas eu vejo que mesmo nesse contexto de guerra eles estão produzindo, né, tem uma negociação complicada também para manter os contratos que eles têm com outros países, que parece que, pelo que eu entendi, eles não foram rompidos, mas há toda uma logística envolvendo pagamento, né, porque há muitos acordos de coprodução com a Rússia, e agora com essas sanções eles não conseguem receber, porque o sistema bancário está travado, né? Então eu sei que isso está tendo muitas discussões disso internamente, né? Então isso também afeta, né, o que a gente pode ver da produção russa. Uma outra mudança é lá da Inglaterra, né? A britânica BBC anunciou em maio que o canal infantil CBBC, né, que também era conhecido antes como a BBC Kids, ela vai deixar de ser um canal, né, um canal básico, ali, um broadcast oficial, para se tornar um canal online. Né? Então acho que é uma mudança interessante também para essa parte online aí. Não sei se vai ser, enfim, como que você vai ter uma mudança de estratégia de programação, né, mas interessante isso de focar mesmo no online. Eu sei que o Paulo vai comentar sobre isso, né, mas também achei muito importante o que o festival fala sobre o foco no IP, né, com a Eleanor Coleman, que é a executiva de vendas da Blue Spirit. Eu não vou falar porque isso aí o Paulo vai comentar, mas muito interessante esse foco em IPs clássicos, né, de conteúdos clássicos para a família, né, então que a gente já tinha até falado aqui em edições passadas, por exemplo, sobre a Warner, que estava investindo muito em títulos da Hanna-Barbera, né, a Warner aí com os Looney Tunes voltando, os Animaniacs estão uma aposta muito alta nesse tipo de IP. A animação adulta também está surgindo com força, né? Então, um aumento substancial de animação para adultos em todo o mundo, quebrando, né, ainda mais o paradigma antigo de que as produções mainstream devem ser majoritariamente infantis, né? Então, aí, grandes exemplos, né? O Aranhaverso, o Arcane, o Attack on Titan, né? São títulos fortes aí que estão atraindo mais o público adulto. Uma coisa que também me chamou a atenção, não sei se é o Paulo também, é que o diretor artístico comentou que uma técnica hoje que está sendo mais aceita, né, está sendo mais bem-vinda pelo mercado, é essa técnica híbrida 2D, 3D, né, que é o exemplo, por exemplo, dessa nova série dos Gremlins da HBO Max. Né? Então há uma demanda maior por títulos que sejam CGI com aquela qualidade plástica do 2D, né, aquela coisa meio simulada. Né? É um 2D que não é 2D. Né? Então eu acho que pelo que foi discutido, nós vamos ver muitos projetos indo nessa direção do híbrido, né? O que eu acho interessante também para mudar um pouco e ver o que vai surgir daí criativamente. A diáspora também na animação, interessante, que está tendo um movimento contrário do que existia algumas décadas atrás, que antigamente a gente tinha diretores de animação que migravam para a produção live action, e agora a gente tem um movimento contrário. Então há um movimento interessante de mais diretores e produtores de live action mais interessados em animação. Né? Na Europa isso está muito forte e tá tendo aí uns projetos também ambiciosos aí com o pessoal do live action apostando aí a carreira na animação. E claro, teve também um prêmio honorário, né, o Cristal Honorário lá do Festival de Annecy, que foi dado a Jennifer Lee, né, a principal chefe criativa dos estúdios Disney. Né, só lembrando, a Disney ela tem uma diretora, uma executiva criativa principal, que é a Jennifer Lee. A Pixar tem o Pete Docter. Né. Eu pessoalmente acho que os dois eles são muito mais diretores do que propriamente líderes. Eu não sei bem ainda se
a gente vai ver agora nos próximos anos, que são projetos mais liderados por eles mesmos, mas, enfim, eu acho que foi um prêmio muito simbólico dado, né, para Jennifer Lee, o diretor artístico, o Marcelo Jean. Marcelo Jean diz que a Jennifer Lee é um modelo para todas as mulheres, né, as jovens mulheres e homens com aspirações de seguir uma carreira no cinema de animação. Suas realizações são excepcionais em termos de roteiro, direção e liderança criativa na Disney Animation, né? Então podemos confirmar que há um antes e depois de Jennifer Lee na forma como as mulheres criadoras são percebidas em nossa indústria. Tudo bem, ele falou isso, mas eu vou falar que Frozen eu não gostei muito não, eu sei que ela estava meio perdida lá nesse Frozen 1 e 2, né? Então, é pessoal isso, eu tô vendo que você tem uma coisa pessoal com isso. Eu tenho um problema com esse filme aí que, olha, depois que eu fiquei com má impressão depois que eu vi o making off, né? Que a gente vê que o Frozen 2 até faltando 2 meses para terminar a produção, eles não sabiam como ia terminar o filme. Então, como que é uma potência de direção e de roteiro, eu acho um pouco complicado, né? Eu acho que ali até foi um pouco mais sorte até do que outra coisa, né? Mas sabe, vamos ser sinceros também, né? Dá a mão a palmatória. A gente conhecendo um pouquinho do sistema de produção de qualquer filme animado, o fato dele ser entregue, você já tem que bater palma que você fala assim, não era pra dar certo nada, nenhum. Né? Bom, se eles conseguiram salvar a nova onda do Imperador... Verdade. É verdade. E deu no que deu, né? Então, já viu. Mas fala aí, Paulo, quais são as suas repercussões aí? Então, eu vou começar só fazer um comentário rápido sobre, pegando o gancho da Jennifer Lee que você falou, né? Esse prêmio que você falou é simbólico, eu acho interessante, mas assim, acho que a gente só vai conseguir realmente avaliar o trabalho dela como chefe criativa daqui a alguns anos ainda. Né? Tem alguns filmes ainda para sair. Obviamente que nos últimos anos... Só para falar, muitos desses atuais ainda são os aprovados ainda pela gestão do John Lasseter, né? Uhum. Então, por exemplo, o Turning Red, que a gente acabou de assistir da Pixar, o próprio Lightyear, lógico, ele já saiu já faz um bom tempo, esses filmes foram modificados, né? Eles não são exatamente aqueles que foram aprovados na época. Uhum. Mas é a partir de agora que nós vamos ver os projetos da gestão atual, né? Sim. A gente já começa a ter uma ideia, né? Principalmente do caminho que os filmes vão sendo levados, com questão de liderança, questão qual que é a liberdade que ela dá para a equipe criativa, quais são as demandas executivas em cima de cada filme, assim, o que a Disney vai querer atingir com cada um desses filmes. E a gente sabe que nesses últimos anos todas as estratégias mudaram no meio do caminho, né? Mas assim, ela deu uma entrevista, foi pra revista Animation Magazine. Só queria passar rápido por isso, porque assim, uma entrevista extremamente chapa branca, então eu não consegui tirar nada que valesse comentar ali. E isso obviamente, ela deu essa entrevista, né, dentro desse clima ainda de Annecy. E o Chris Meledandri, que é o cara que é responsável pela Illumination Entertainment, né, e Illumination, pra quem não tá ligando a pessoa aos filmes, são os filmes do meu malvado favorito, né, que são os mais conhecidos, né, que agora vai sair o Minions 2. Ele também deu uma entrevista que, de maneira geral, também bem chapa branca, né? Só que eu achei é o tipo de coisa também que me incomoda um pouco. Quando realmente a entrevista chega a perguntar alguma coisa sobre negócio pra ele, perguntaram pra ele, por exemplo, sobre a questão de... Porque o filme do Minions 2 era pra ser lançado em junho de 2020. Então, obviamente que atrasou. E ele nunca saiu pra serviço de streaming nenhum, né? A gente sabe, a gente conversou aqui no Animação várias vezes, né? De vários filmes que foram direto pro streaming. A Pixar tá sofrendo com isso agora um pouco. Talvez por outra animação. Mas perguntaram pra ele, né, assim, poxa, qual foi? O que passou qual foi as conversas de negócio sobre isso, né, por causa desse movimento pro streaming ou não? E ele responde de uma maneira bem que não serve pra nada. Vou abrir uma aspas aqui, uma tradução livre do que ele falou. Ele falou assim: eu sabia no meu coração que atrasar o Minions 2 seria o mais correto pro negócio. Obrigado, Meledandri, você não ajudou em nada. Não, aliás, sabe? Eu acho inclusive que o achômetro não funcionou em Hollywood, porque você vê que os estúdios ficaram com muito, acho que até um receio acima da média agora pro mês de julho, e é por isso que o Top Gun Maverick ele tá surfando, né? Porque ele não tem concorrência, né? Não tem. Mas, então... cara, o Top Gun Maverick também é outro que tem que questionar, tem que ver também sobre a questão da persona do Tom Cruise, ver se o filme é realmente bom mesmo, porque sei lá. Não, sabe o que é? É o que estava faltando, estava em falta em Hollywood. É o filme infantil para adulto que não é cartilha.
cartilha no sentido o quê? Porque todos os outros filmes, super-herói, Batman, você precisa ter assistido 1000 coisas antes para entender. Top Gun você não precisa. Se você não assistiu o primeiro, você vai assistir, não... você vai entender. Tudo você já sabe o que vai acontecer na história. Então é filme simples. Hollywood, acho que a gente vai começar a ver aí mais pra frente o retorno de filmes assim, esses filmes mais formulaicos, aí, básicos, assim, que você vai lá pra assistir, sair sem pensar muito. Acho que vai faz por aí. sentido. Faz sentido. Mas assim, aí, só pra fechar, assim, o Meledandri falou nada também, então não deu pra tirar nada que realmente valesse alguma conversa aqui. No caso da Jennifer Lee especificamente, porque ela realmente ganhou, né, o prêmio honorário, o Honorary Crystal, né, que eles falam lá de Annecy, então acho que vale mencionar. Do resto, desculpe, gente, tô saindo de uma bronquite aqui. De resto, o Sérgio já comentou bem. Tá? Então ele falou sobre a questão da visitação, que está realmente maior, que o mercado está muito aquecido. Aí vale comentar que eu acho que assim, a Annecy esse ano foi justamente essa bandeira para falar assim, gente, estamos voltando, estamos com tudo, o futuro parece super brilhante. Tanto que assim, a maioria das informações que a gente conseguiu pegar com referência ao que foi lançado, o que foi divulgado, a grande maioria são só das grandes. Então tem muita notícia sobre os lançamentos do Netflix, da Disney, da HBO Max, da Nickelodeon, especificamente, né? Tanto que, falando acabei misturando os assuntos. Então, uma parte de cada vez. Então, isso que acabou sendo. Então, acabou sendo mais uma vitrine para o mercado para falar assim, olha, a gente conseguiu, a gente saiu dessa, o futuro ainda vai ser melhor. Né? Que uma das coisas que eles falam bastante é justamente sobre a animação está sendo cada vez mais requisitada. O Selby mesmo comentou rapidamente sobre isso, né? Usou a Paramount, a Nickelodeon como exemplo, mas isso de maneira, mesmo com os trocentos cortes lá na Netflix, mas é que a Netflix tá tendo esse ponto fora da curva um pouco, ela teve um monte de animações para apresentar no evento, né? Então tem isso. O Sérgio falou rapidamente também sobre a Eleanor Coleman, que ela é head de pre-sales, né? Head de pré-vendas seria assim, da Blue Spirit Productions, que é uma produtora que fez What If, a série do What If do Disney Plus, fez aquele filme Minha Vida de Abobrinha, My Life as a Zucchini. Se eu não me engano, eu cheguei a procurar essa informação, não achei, mas ele era um filme que estava sendo muito cotado para ser indicado ao Oscar, mas acabou não entrando na seleção, né, Selby? Não entrou. Perfeito. Né? E também é eles que estão ajudando na nova série do Gremlins, que o Seb tá esperando não muito. Então, sabe aquela que você tá ansioso pro bem ou pro mal, né? Eu quero ver. Sim, é uma coisa que faz parte, assim, eu tenho uma curiosidade mórbida pra saber o que vai sair daí. Né? É igual visualmente. A gente tá gravando aqui, a Disney lançou o teaser do Abracadabra 2, né? O Pocus com a Betty. Também é outro, né? Teve um monte de rechute, né? Que diz que o filme tava meio com problema. Eu tô curioso pra ver, seja por bem ou por mal, a gente vê. Essa nostalgia eu não participo tanto porque eu nunca vi o primeiro. Então, não, nunca me empolgou. Assim, eu olhava, o pessoal falava, mas nunca me empolgou muito, não. Agora, que era fato que isso ia voltar em algum momento, eu fui pra Disney, foi em 2019. Né? Isso, né, antes de pandemia e tudo mais. Nossa, tinha vários itens de licenciamento ali, tipo pins, camisetas, do Abracadabra, né, do Hocus Pocus. Então, tava pra acontecer mesmo isso. Não, e basicamente. Infelizmente mantiveram as atrizes, porque alguém lá queria mudar tudo, né? Fazer reboot. Essa parte eu não sabia. Vai chegar, a gente ainda vai fazer uma edição aqui sobre Kathleen Kennedy também, que eu tô um pouco irritado com certas coisas lá. Oba! Vamos deixar conteúdo, gente, conteúdo. Porque também eu pego algumas coisas, não tô sabendo o que tá rolando com a Kathleen Kennedy, e só pela essa reação do céu me mostra que tem coisa aí. Então me interessa bastante. Siga. É isso aí. Não, então, e basicamente ela falou assim, cara, o nosso foco está em IPs mesmo. Sabe? Não só o nosso foco, Blue Spirit Productions, mas também o mercado como um todo. Isso a gente já vem falando vários episódios aqui do Animação, e o mercado vai continuar por esse caminho. Tá? O foco deles é IP, é um produto que nada é garantia, né? Mas é um produto que tem muito mais facilidade de você já entrar sem gastar tanto de divulgação. Você já tem um recall, até tinha comentado no episódio passado, muito forte. Então você pode trazer um licenciamento que é muito mais certo, sabe? Tem muitas das coisas que envolvem a parte de negócios, onde o IP é cada vez mais forte. É por isso que a gente já comentou em episódios passados. Toda vez que você tem uma nova série, alguma coisa, os streamings estão pegando todo o contrato de streaming com nova produção. Se eles se interessarem, eles vão pegar IP para eles.
né? Pelo menos por um tempo, assim. Algumas já saem, já é propriedade deles de uma certa maneira, mas dependendo da produção, durante, sei lá, 10, 20, 30 anos, eles falam, não, essa IP é nossa durante esse momento. Existe esse processo. E vai continuar, tá? Outra coisa que acho que esse é o meu último ponto que eu gostaria de comentar sobre o evento, que a gente já falou no episódio até passado, a gente falou das produções brasileiras que a Globo Filmes tem ajudado, né? E sem falar outras produções que estão ganhando licenciamento e tudo mais. Eu acho que vale comentar aqui uma série animada brasileira que, eu não sei, se eu não me engano, já está na terceira ou quarta temporada, e teve um lançamento, teve duas exibições, tá? Pelo menos essa era a informação que eu peguei antes de realmente acontecer o evento. Eu não sei se realmente essas duas exibições aconteceram, que é um filme animado brasileiro chamado Mundo Proibido, que ele é baseado naquela série Fujiwara Manchester, que passou na Cultura durante um bom tempo, sabe? E que é uma série de ficção científica. Ela é até bem bacana, eu acho ela até bem legal, mas assim, eu acho engraçado porque ninguém fala nada dela, né? E eu fiquei impressionado quando eu vi sobre essa informação, falei, nossa, o Fujiwara Manchester ainda tá aí, gente, sabe? E teve lançamento lá. E o filme, né, que se chama Mundo Proibido, foi dirigido por Ale Camargo e pela Camila Carosini, acho que fala assim, com produção executiva do Arnaldo e da Júlia Galvão, e com produção entre a Filmes e a Buba Filmes. Ele ainda não tem data de estreia no Brasil, mas parece que estão negociando para ver se ainda consegue estrear ainda esse ano, tá? Eu achei muito legal isso, porque, como eu falei, a série ela tá passando, eu não sei qual outro serviço, eu já vi ela sendo passando em algum serviço de streaming, eu posso estar enganado, tá? Mas eu sei que eu já vi alguns episódios na Cultura, tá? Ela é uma série até muito bacana, assim, dá pra ver claramente que há um limite, né, o budget, né, o orçamento é mais curto, então você nota algumas decisões criativas para realmente tentar entregar o produto, mas de maneira geral ele tem umas sacadas visuais muito, muito legais, tá? Então eu acho até legal, eu até anotei aqui pra falar assim, deixa eu dar uma pesquisada como é que tá a situação hoje dessa série, né? Porque, pô, tem um filme, então quero ver não sei, ver se eu consigo falar com alguém da equipe de produção, né, pra gente ver como é que tá isso, e até pra ver como é que foi o feedback desse filme lá em Annecy também, né? Então eu achei isso bastante interessante. Esses são meus comentários, tirando o último que eu quero fazer, que é o seguinte, de todo, assim, além de, como eu falei assim, o foco foi muito nas empresas grandes, né, nos lançamentos. Então, pelo amor de Deus, a Disney anunciou título pra caramba, não só novos, mas também renovação, né? Então, série nova como é que é? Renovação do Monstros S.A., série que é o Monsters at Work, né? Teve um monte de renovação, um monte de série nova que eles anunciaram, mas assim, dos projetos novos que estão para ser, que teve a sessão de pitch também, né? Um parênteses antes disso, a gente já vem falando, o próprio Seb também já falou bastante nos últimos episódios sobre a questão de vamos olhar toda essa questão criativa dessas novas séries, dessas novas propostas que estão vindo da África. A Disney anunciou 4 ou 5 títulos, tá? Mas tirando, tem um aqui especificamente chamado Tribe, que eu gostei bastante da imagem, né? Que é um título que ele está procurando hoje por exibidores e distribuidores, só que ele está orçado em 21 milhões. Eu acho que é um filme, não é uma série, tá? E um também que eu vi o estilo que eu achei bem, bem interessante o visual é um chamado La Balada del Fênix. Tá? Ele está procurando acho que 2 milhões e também está procurando exibidores e distribuidores. Está orçado em 2 milhões e está procurando exibidores e distribuidores. Esses são os meus comentários. Assim, eu não consegui achar nenhum tipo outro de reporte com referência a alguma coisa de negócios. O que eu queria acrescentar, que eu acho que eu comentei isso no final da última edição, da edição 56, sobre o investimento que a Globo tem feito para divulgar o Gloob, né, que é o canal infantil de animações, né, do grupo, e continua, né? A gente está gravando essa edição 15 dias depois da 56, e nos canais do Grupo Globo continua muito forte. Os comerciais, um comercial que tem uma musiquinha meio chiclete, mas eu já vi no Sport TV, já vi na TV Globo Aberta, já vi na Globo News, é uma divulgação muito forte, deve ter alguma estratégia aí por trás para ter essa divulgação mais forte do canal Gloob. Então, só para deixar marcado aqui, vamos ver se isso vai continuar, né? Não, com certeza. Eu sei que assim, a Globo, né, pelo Gloob e também
eu não sei se o Globinho especificamente, mas acho que pelo Globo mesmo. Eu sei que eles hoje são um dos produtores da série oh, me fugiu o nome, tava na ponta da língua, me fugiu o nome. Da Miraculous, a Ladybug, né? E assim, acho que não é eu acho que eles... Eu não tenho mais informações disso, mas assim, eu lembro de eventos de licenciamento, alguns anos atrás, parece que eles estavam bem envolvidos, principalmente... eu acho que eles estão com alguma parceria um pouco mais forte com a empresa, com a produtora, que eu esqueci o nome dela agora. Droga. E... Por exemplo, se eu não me engano, foi a 3ª ou a 4ª temporada que teve uma pré-estreia aqui no Brasil. Foi o primeiro lugar no mundo que saiu essa pré-estreia. Então, eu não sei agora se eles realmente participam, se eles estão com algum tipo de acordo que também aproveitam distribuição internacional. É a Zag Entertainment, lembrei aqui. Tá? Então, alguma distribuição internacional. Sei que eles estão bem envolvidos na produção dos episódios. Né? Então, depois eu prometo, eu vou dar uma pesquisada melhor como é que tá a situação hoje e retorno para vocês. Mas é isso sobre a Nessie. Selby, você tem mais alguma coisa? Não. Então é isso.